parte do trilho Majestade, gente. Ai, bicha, Mona, a mesma roupa. É, gente, eu faço as apresentações dos vídeos no mesmo dia, em sequência, entendeu? Não é porque eu sou uma alma cebosa, que não tomo banho não, eu sou limpinha e cheirosa, entendeu? É que eu faço todas as apresentações e encerramento dos vídeos no mesmo dia. É por isso que eu tô com a mesma roupinha. Tô limpinha e cheirosa, eu juro. Eu juro. E se você chegou até aqui, foi porque você sobreviveu ao passa-fita. Entendeu? Mas sinto muito em lhe dizer que esse trilho é luta atrás de batalha, fi. Agora vem a parte final, a parte 2, que é o bico, que nenhuma carreira se repete, então você precisa estar indo carreira após carreira. Aqui, ó. Vendo? Não é nem minha cara, é as minhas mãozinhas com os esmaltes a fazer. Com o negócio do descascando, mas é o que tem pra hoje, o que teve pra ontem, o que teve pra semana pra eu fazer esse vídeo pra vocês, tá? Mas antes de começar, pra dar assim, uma aliviada no clima, no ambiente, eu vou cantar a música pra vocês, pra gente começar o bico desse babado. Pode? Pode cantar pra vocês? Respira fundo, sente o mundo nascendo onde teu pé tocar. A vida dança quando você dança. O universo aprende a te acompanhar. Tua vibração é direção, teu sentimento é criação. O que você move dentro do coração vira chão, vira chão. Ó, gente, tá aqui a minha base, tá? E se eu disser pra vocês que eu já tinha feito 2 carreiras do bico mostrando pra vocês, ó, tá até os furinhos já nas bases, nos pontinhos altos. E eu não tava gravando. Eita caramba, viu? Olha, aqui o fio, todo desmanchado. Oh, meu Deus do céu. Mas vamos lá, eu terminei minha base, tá? Bonitinha. E vou voltar de novo pra o que eu já tinha feito e agora eu desmanchei. É enchendo e derramando, gente. Aqui é rasgando e costurando. Gente, vamos lá. Essa minha base aqui, esse meu bico, ele é divisível por 8. Você conta 6 pontos em qualquer uma das laterais, tá? Você vai contar 6 pontos e 8 mais 8 mais 8. Essa é a divisão. O que sobrar ou o que faltar, se você tiver sorte de coincidir lá na frente, jogue na Mega Sena porque você vai ser contemplado, entendeu? Porque aqui, minha filha, tem que ser muita sorte pra bater 6, 6, 6 e lá na ponta, bingo, bater 8. É, se você chegar nessa contagem aqui e bater certinho, contou 6, 8, 8 aqui, fechou 8, fia, tu é uma escolhida do reino dos céus. Bora, gente, bora. Então aqui pra mim ficou faltando 1. Perdão, ficou sobrando 1. Eu tenho 61 pontos. Eu tirei 6, eu tenho no total de 61 pontos. Eu tirei os 6 que eu preciso, né, no começo ou no final, e eu fiquei com 55 pontos. 55 não é divisível por 8. Então, eu preciso de mais 1, porque eu fiquei com 55, eu preciso de 56. Então, eu preciso 1 ponto a mais, porque 56 dividido por 8, que é a minha divisão, eu tenho 7. 7 vezes 8, 56. Mas eu só tenho 55. Eu preciso fazer 1 pontinho a mais aqui nessa lateral. Então, eu preciso de 1 a mais, tá? Então, aí, quantos vocês precisarem, vocês precisam fazer a conta 6, 8, 8, 8, ver o que sobrou ou o que faltou. De repente, sei lá, no final das contas lá, se foi 8, 8, 8, lá ficou 7, não teve 8. Então, você precisa de mais 1, não de menos 1. Quer dizer, o contrário, não de menos 1, mais 1. Entendeu? Você tem que contar e ver o que foi que faltou ou sobrou. Se sobrou, como pra mim, se sobrou não, né? Se faltou, como pra mim, porque eu tenho 55, mas eu preciso de 56. Então, faltou 1 ponto pra mim, um bloquinho desse aqui pra mim. Eu preciso de mais 1, tá? E aí, vocês contam pra gente fazer, pra vocês fazerem junto comigo o que eu vou fazer aqui no mais 1 aqui da lateral. Aqui nessa lateral, eu fiquei com 25. 25 também não é divisível por 8. Eu tiro os 6 que eu preciso, que é 6 mais 8 mais 8. Se eu de 25 eu tiro 6, eu fico com 19. 19 também não é divisível por 8. Divisível por 8 são 16. 8 vezes 8, 8 vezes 2, 16. Mas eu tenho 19, então me sobram 3 pontos, né? 16, 17, 19. Olha como a bicha é boa de matemática, não consegue fazer 19 menos 6. Ou 19 menos 16. Tá, sobram 3 pontos. E aí, só que eu preciso de 8. Aí eu tenho a opção de diminuir esses 3 pontos que me sobraram ou fazer surgir mais 5 pontos, entendeu? E aí, aqui nessa lateral, eu acredito que se eu juntar 3, ele vai fazer isso aqui, ó. E o trabalho fica horrível.
Quando o trabalho expande, ele embabada, fica ruim, mas a gente consegue dar um jeito nas próximas carreiras. Se ele fizer isso aqui, é mais difícil a gente conseguir arrumar. Então, eu vou me aventurar, eu vou me arriscar em aumentar os pontos aqui. Aqui eu vou aumentar. Aqui eu preciso de mais 4, mais 5? 4, gente, que eu falei? 5, né? É, porque me sobraram 3. Eu preciso de mais 5 espaços aqui que eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Gente, eu vou começar aqui. Vou começar com a minha lateral maior, mas é indiferente a lateral que você vai começar, tá? Aqui eu dou uma laçadinha inicial, tá? Eu faço o meu pontinho baixo. Nesse meu pontinho alto, eu tenho esse lequinho aqui que faz o meu canto, dividido por 3 correntinhas, eu venho, dou uma laçadinha aqui na minha agulha, venho dentro desse ponto, seguro aqui com meu dedo essas 2 laçadinhas, dou uma laçada e dou mais uma segurando para fazer o meu ponto alto, tá? E aqui eu faço mais 2 pontos altos, totalizando 3 pontinhos altos juntos. Faço 2 correntinhas, venho aqui na próxima alcinha, tá? Ó, no próximo pontinho alto de base. E sem correntinha nenhuma, vou fazer 3 pontos altos aqui dentro, juntos. 3 pontos altos aqui dentro. No próximo pontinho alto de base, um ponto baixo e laçadinha na agulha, sem pular nada. No próximo, mais 3 pontos altos no mesmo pontinho alto de base, tá? Sem correntinha nenhuma, eu venho no próximo pontinho alto, ponto baixo. Agora, eu faço mais 2 correntinhas, pulo um espaço e venho no próximo, tá? Aí, aqui eu faço mais 3 pontos altos. 3 pontos altos, 2 correntinhas e no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. Aqui é um lequinho de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Aí, aqui eu fiz 2 correntinhas, faço novamente mais 2, pulo um de base e venho no próximo. E aí, eu vou começar a repetir esses 3 lequinhos somente de 3 pontos altos, tá? Aí, sem correntinha nenhuma, eu vou fazer no próximo 3 pontos altos. No próximo pontinho alto, um ponto baixo. E no próximo, mais 3 pontos altos. Mais 3 pontos altos. Aqui, um ponto baixo. E, novamente, 2 correntinhas, que são essas. Pulo um espaço, dou laçada na minha agulha, venho no próximo e faço o meu lequinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos novamente. 2 e 3. 2 correntinhas, pulo um e venho no próximo e vou começar a fazer novamente os meus lequinhos. Gente, aqui no meu ponto, na minha tensão de ponto, eu fazendo 2 correntinhas aqui no começo e somente 3 pontos altos aqui dentro, aqui somente 2, aqui também somente 2, tá perfeito. Não tá afogando, não tá embabadando e nem tá emborcando o meu trabalho. Se no seu trabalho aí você perceber que ele está franzindo, não tem problema nenhum você colocar 3 correntinhas aqui, ou 3 pontos altos aqui, ou 3 correntinhas aqui, 3 aqui. Aqui você não pode mudar. Aqui tu precisa de 3 pontos altos, lequinho de 3 pontos altos. Você pode mudar nas correntinhas, aí não vai fazer diferença. Esses 3 pontos altos, eles têm que se manter, e esses 3 aqui do começo também. Esse aqui precisa ser 3, e esse aqui também precisa ser 3. Esses aqui não precisa. Se você quiser pôr 4, se pôr 4 aqui, tem que pôr 4 aqui. Não dá diferença nenhuma no trabalho, tá? Então, você consegue aumentar nesses 2 lequinhos aqui, ou nas correntinhas. Qualquer uma das correntinhas você pode aumentar. É que assim, pra mim, no meu ponto, tá bom, tá ok? E aí, você repete, gente, por todo o trabalho, tá? Lembrando que nessa lateral, pra mim, eu vou precisar fazer uma diminuição, porque sobrou um ponto, vocês lembram? Que eu tinha 56 e eu diminuí não, né? Aumentar. E eu precisava de 57. Era isso, gente? Deixa eu confirmar aqui. É, eu preciso aumentar. Eu tinha 61, tirei 6, fiquei com 55, que não é divisível por 8. Então, eu preciso de 56 mais um ponto. Então, eu preciso aumentar mais um ponto.
Eu já vou aumentar aqui no comecinho, porque é só um, e aí se você precisar aumentar 2 ou 3 vezes, mais ou menos, você já vai pegar isso que eu vou fazer agora e distribuir em toda a sua lateral, tá? Distribui de forma espaçada, não faz esses aumentos juntos, para não dar diferença. Espaça esses aumentos que você venha precisar fazer. Se foram 2, aumenta um na ponta e outro lá na outra. Se for 3, um na ponta, um no meio e outro na outra. Vai distribuindo, tá ok? E aí, então, aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui nessa parte, eu vou continuar, tá? Com os meus 3 lequinhos. Faço 3, no próximo um ponto baixo, 3 pontos altos, um ponto baixo, e no próximo mais 3, ponto baixo não, muito alto, acho que eu falei certo, é isso, gente, 3 pontos altos, um ponto baixo, e 3 pontos altos no próximo pontinho alto da carreira de baixo. Aí aqui um ponto baixo, 2 correntinhas, e aí aqui eu pularia um e viria pro próximo, só que eu preciso de um desses sobrando, então aqui eu já vou poupar esse pontinho alto que eu iria subir, eu não vou mais subir, porque eu vou precisar dele, porque eu tô precisando de um pontinho a mais, né? Então, ao invés de vir para esse, eu já vou vir direto para esse aqui, tá? Aí aqui eu vou fazer aquele meu lequinho lá, de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E 3 pontinhos altos. Faço 2 correntinhas, e aí aqui eu já pulo esse e venho pro próximo, porque eu não preciso de 2, eu preciso de 1. Se eu precisasse de 2, eu pularia esse também, já viria direto pra cá, eu já ganharia 2 pontos. Mas eu só preciso de 1, eu só vou pular esse. E o resto do trabalho eu vou seguir, normal. Aí aqui eu novamente faço esse trabalho aqui de 3, pontinho baixo, mais 3, e volto fazendo isso por todo o trabalho. Chegando lá no canto, eu volto com vocês. Cheguei aqui no meu cantinho, tá? Fiz o meu ponto baixo e me sobrou um pontinho que são das 2 correntinhas que a gente faz lá naquele cantinho lá que a gente começou, lembra? Ó, a gente começou aqui, fizemos 3 pontos altos e 2 correntinhas. Então, aqui temos as 2 correntinhas e aqui dentro a gente tem os 3 pontinhos altos que a gente começou lá, tá? 3 pontinhos altos. Aí, aqui, agora, a gente vai fazer 3 correntinhas, não 2, mas mais uma vez eu falo, você vê o que é que dá pra você. São 4, são 3 que se encaixa, não muda a quantidade de correntinha, tá? Não interfere a quantidade de correntinha. Aqui dentro desse lequinho, dessa argolinha de 3 correntinhas da base, tá? A gente faz 3 pontos altos também. E mais 3 correntinhas. E aí, aqui nesse pontinho do canto, eu faço mais 3 pontos altos. E agora, para eu ir para minha lateral, ao invés de eu fazer essas 3 correntinhas que eu tô fazendo somente nesse canto, eu vou fazer essas 2 que eu fiz para sair da minha base. E aqui eu também vou sair do meu canto para entrar na minha base, somente 2, que é o que ficou bom para mim. Aí, aqui no próximo pontinho, um ponto baixo e sigo fazendo a mesma coisa que eu fiz na minha lateral. 3 pontos altos juntos. No próximo, um ponto baixo. No próximo, mais 3 pontos altos. E no próximo, um pontinho baixo. E aqui eu vou começar a fazer os meus lequinhos de 3, pulando um de base. Eu faço aqui minhas 2 correntinhas, porém, aqui nessa lateral, eu preciso de mais 4, gente, é 4? Acho que é, né? Espaços, porque lembra que eu só fiquei com 16, mas eu preciso de... Eu tinha 19, perdão, eu tinha 19, mas divisível por 8 é 16, então me sobraram 3, e para 8 eu preciso de mais 5, exatamente, eu preciso ganhar mais 5, então eu vou ter que fazer diminuições aqui, para eu ter espaço, tá? Porque eu preciso de mais. Aqui na lateral eu só precisei de mais um. Se eu fosse precisar de menos 1, se eu quisesse comer esses 3 pontos, como que eu faria? Eu faria minhas 2 correntinhas, tá? Nesse aqui, ó, se eu quisesse comer menos 1 para eu ganhar espaço, ao invés de eu colocar o meu ponto baixo aqui, eu iria colocar aqui, que aí seria já menos 1, tá? Ó, e eu só ia continuar o meu trabalho com as minhas 2 correntinhas, pulando 1 e vindo para cá. Eu iria fazer a minha diminuição aqui. Mas aqui eu não vou fazer diminuição, porque eu não acho que vai ficar legal. Eu vou fazer os meus aumentos, tá? De bloquinho.
Vou fazer aqui o meu pontinho baixo que já estava. 2 correntinhas. E aí, eu não pularia um e viria pra cá? Eu não vou pular. Eu vou fazer direto aqui, igual eu fiz lá na outra ponta, tá? Tô diminuindo um. Tô aumentando um no caso, né? 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, tá? Aqui no próximo, aqui eu pulei um, aqui eu não pulei nenhum. Aqui eu vou pular normal, vou pular esse e vou vir pra esse, o meu ponto normal, tá? Aí, aqui eu vou voltar a fazer os meus três pontos altos, vou voltar a fazer isso aqui. Eu fiz aqui, tá? Os meus 2 grupinhos de pontos altos. Aí, aqui, gente, eu já diminui um, eu já ganhei um ponto aqui. Eu preciso de 4, tá? De 5? De 4? Bora, gente, bora. Peraí que eu faço a minha conta. Aí, aqui, eu continuo com as minhas 2 correntinhas e ao invés de eu pular, de eu pular esse ponto e vir pra esse, eu vou fazer junto os meus 3 pontos altos, tá? Fazer o meu lequinho normal de 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 2 e 3. Mais 2 correntinhas. E ao invés de eu pular esse e vir pra esse, eu vou pôr nesse aqui também, tá? Pera. Aqui, nesse aqui também. 2 correntinhas. E já venho para o próximo para fazer... Ah, não, gente, 2 correntinhas não, perdão. Faço meu ponto baixo sem correntinha nenhuma. Já venho para o próximo fazer os meus 2 grupinhos de pontos altos. Um ponto alto, um ponto baixo e 3 pontos altos no mesmo espaço. E pontinho baixo aqui. Esse aqui é o meu motivo do meio. Eu terei 3 motivos aqui nessa lateral. 1, 2, agora eu vou fazer o próximo. Então, aqui eu diminuí 1, eu ganhei 1, aqui eu diminui 2, eu tenho 3. Agora, eu vou diminuir o último também, pra eu ter os meus 4. E agora eu tô na dúvida se é 4 ou 5, eu vou pagar pra ver, eu acho que é 4, né? Bora. Fiz os meus 2 grupinhos, vou fazer 2 correntinhas. Aqui eu vou pular, porque aqui... Ó, eu pulei, eu fiz a diminuição aqui, ó. Então, eu vou fazer na outra ponta aqui também, tá? Pra ficar certinho. Vou pular o meu primeiro, vou para o meu segundo e vou fazer o meu lequinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E aqui eu vou diminuir um igual eu diminuí lá no comecinho. 2 correntinhas, ao invés de eu vir pra cá, eu venho pra cá. Vamos ver? Vamos ver se eu tô certa? Ou eu estou errada? Vamos ver? Meu grupinho de 3 pontos altos. Sem correntinha, mais 3. E eu tô achando que eu tô certa, hein? Eu tô achando que não são 5, não, que só eram 4. Eu tô achando. Ai! Eita, só era 4 mesmo, gente. Aqui, ó. Vou aqui dentro fazer... Ah, não. Aqui tem a correntinha, tá? Aqui, ó, é os pontos altos do meu canto. Aí, aqui, pra começar o meu canto, eu faço as minhas 2 correntinhas. Igual eu fiz lá no começo e igual eu fiz aqui. Tá bom, ó? Nesse aqui. 2 correntinhas e o meu conjuntinho de 3 pontos altos. Aí, agora, eu já vou pra dentro do meu cantinho, aí eu já separo com 3 correntinhas. 3 correntinhas, você vê aí pra você quantas correntinhas fica melhor. 3 correntinhas, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos dentro do pontinho base daqui desse cantinho. Aí, agora que eu já tô indo pra minha lateral, 2 correntinhas, não 3, no próximo ponto, um ponto baixo, e vou agora começar novamente o meu bloquinho de 3 pontos altos, um ponto baixo, e eu vou seguir essa sequência, tá? Lembrando que, 3 pontos baixos. Aqui no meu caso, se atentem aí no caso de vocês, que eu agora sei aqui na minha lateral que eu tenho que fazer um ponto a mais, tá? Que é para eu ter a minha contagem certa. Aqui na minha outra lateral eu fiz um,
Aqui eu fiz 4, então aqui eu preciso fazer mais um, e quando chegar lá na minha ponta, eu fazer do mesmo jeito os meus aumentos que eu fiz aqui, tá? Ou as diminuições, dependendo do seu caso, tá ok? Então, eu vou, gente, continuar aqui, tá? Fazendo as minhas 2 correntinhas, pulo 1 de base e venho aqui pro meu lequinho. Chega lá no meio do meu trabalho, eu sei que eu preciso fazer a minha diminuição, o meu aumento. A minha diminuição para ter o aumento, é isso mesmo. 2 correntinhas, eu volto aqui com o meu grupinho, com o meu lequinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, pulo 1 de base, venho no próximo e começo a fazer os meus bloquinhos aqui de 3 pontos altos até o final do meu trabalho e no meu cantinho a mesma coisa, tá? Eu vou terminar aqui essa carreira e volto com vocês com a segunda volta. Terminei aqui, ó, o meu bloquinho de 2 pontos altos. Aí, fiz minhas 2 correntinhas, meus 3 pontos altos. Agora, eu vou pro meu cantinho com 3 correntinhas, 3 pontos altos e 3 correntinhas para terminar essa carreirinha, tá? 1, 2, 3. Coloco aqui com ponto baixíssimo, põe esse fiozinho para baixo e vem, mas rapaz, como é que pode? Oxe, rapaz. Aqui, gente, aqui nesse cantinho sempre serão agora 3 pontos altos também, tá? Só que aqui eu vou fazer 2 correntinhas, equivalente a 1 ponto alto. Se você tem costume de fazer 3, fica à vontade. Laço o meu fio e esse ponto alto do meio, ele sempre vai ser em relevo, tá? O do meio em relevo e o próximo ponto alto normal pegando na alcinha, tá bom? Fiz, tá? E aqui, gente, pra mim, no meu ponto, todos eles eu não fiz 2 correntinhas, eu vou fazer 3, tá? Em todo, onde tinham 2, eu vou fazer 3, tá bom? Vamos lá. Aqui eu tinha 2, eu faço 1, 2, 3 correntinhas. E aqui, ó, eu tenho 3 pontos altos, eu venho para o do meio. Se você fez 4, você vem entre os 2 pontos, desde que esse ponto baixinho aqui, esse ponto baixo você vai fazer agora, fique no meio. Você fez 5, você vem no terceiro ponto, tá? Eu fiz 3, eu vou vir no segundo, eu vou vir no pontinho do meio, tá? Ponto baixo. E aqui dentro desse pontinho baixo que a gente fez, a gente vai fazer um lequinho. Para mim, um lequinho com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos é o suficiente para não embabadar e nem encurvar o meu tapete, tá? Venho aqui no meu terceiro e também faço um ponto baixo. Se aqui você sentir necessidade de fazer 3 pontos altos, fica à vontade. 3 correntinhas, fica à vontade, não altera o resultado do trabalho, tá? É que para mim, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos baixos, ele ficou certinho, ó. Ficou bom, tá? Se eu pôr mais, ele vai embabadar com certeza. Aí aqui, eu fiz isso, repito, aqui eu tinha 2 correntinhas, eu volto para 3, aumentando uma. E aqui dentro, no meu primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Aqui no do meio, eu vou fazer um relevo. E aqui no meu próximo, eu vou fazer um ponto alto, tá? Um ponto alto. Aqui eu tinha 2 correntinhas, eu vou fazer 3. Dentro dela, eu vou fazer um ponto baixo, 3. E aqui eu repito um ponto alto, o do meio em relevo, que isso vai se repetir por várias carreiras, e um ponto alto. 3 correntinhas, 3. Venho no meu pontinho aqui do meio, faço um ponto baixo. Aqui dentro, o meu lequinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Aqui no meu pontinho alto do meio, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e volto a repetir aqui nesse meu lequinho, um ponto alto, segundo ponto alto em relevo, um ponto alto, 1, 2, 3, 3 correntinhas, venho na alcinha ponto baixo, 3 correntinhas e novamente ponto alto, próximo ponto alto em relevo e ponto alto, gente.
3 correntinhas, venho aqui no meu do meio e faço aquele meu lequinho lá de 2 pontos altos e volto a repetir tudo, gente. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Essa é a sequência por todo o trabalho, exceto lá na curva, que eu volto para mostrar para vocês como que é. Por isso que eu falei para vocês que vocês podem aumentar aqui e aqui porque não interfere, mas aqui vocês não podem, porque eu preciso dele ter exatamente 3. 2 normais e 1 em relevo. Igualmente aqui no cantinho, ó. Eu vou fazer relevo aqui também no cantinho, então eu preciso ter 3 aqui. Aqui não pode ter aumento nem diminuição. Tá bom, gente? Chegando lá no cantinho, eu volto com vocês. Ó, gente, terminei. Aqui fiz o meu último lequinho aqui dentro de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 1 ponto baixo. Aqui eu tenho 3, eu tenho 2 correntinhas de separação, lembra? Vou fazer as 3, tá? 1 ponto alto normal, 1 ponto alto em relevo e 1 ponto alto normal. Aqui nesse canto, eu não vou fazer 3, porque eu acho que ele vai embabadar. Eu vou fazer só 2 correntinhas, venho aqui na argolinha, faço 1 ponto baixo, 2 correntinhas e volto aqui e faço aquela minha sequência lá de ponto alto, normal, ponto alto relevo, ponto alto normal e 2 correntinhas, na alcinha 1 ponto baixo, 2 correntinhas e repito aqui os meus relevos, 1 ponto alto normal, 1 ponto alto relevo e 1 ponto alto normal. Aqui na passagem do canto para a lateral, aí eu já não faço 2 correntinhas, as 2 correntinhas só são aqui, tá? Nesse cantinho aqui mesmo, nesses 2. Aí aqui eu faço 3 correntinhas e venho para cá e repetir aquilo que eu já estava fazendo aqui na minha lateral. 1 ponto baixo no pontinho alto aqui desse bloquinho de 3, aí o meu bloquinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aqui no terceiro, no segundo dos 3, 1 ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. E aqui eu venho para o meu motivo de 1 ponto alto, 1 relevo, 1 ponto alto normal, 3 correntinhas, 1 ponto baixo na alcinha que se formou embaixo, 3 correntinhas e repito aqui o meu motivo de relevinho, 1 ponto alto normal, 1 ponto alto em relevo e 1 ponto alto, e 1 ponto alto normal. 3 correntinhas e venho novamente para começar o meu bloquinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, a carreira inteira e repetir essa mesma sequência aqui em todos os cantos, tá, gente? Volto no final dessa carreira toda. Ó, gente, terminei aqui a minha segunda carreira e aconteceu uma coisa aqui que foi bom ter acontecido, entre aspas, para mostrar para vocês. Ó, vocês percebem que ele deu uma leve embabadada. Se eu tivesse feito ele... aqui dá pra ver melhor, ó. Se eu tivesse feito com 2 correntinhas, ao invés de 3, teria ficado melhor. Talvez não tivesse dado esse efeito, tá? Mas esse bico, ele é bom porque as carreiras, elas nunca se repetem. Mas em cada carreira, em cada voltinha que a gente faz, a gente tem a possibilidade de folgar ou apertar esse trabalho, como eu vou mostrar pra vocês agora na próxima carreira. Então, se caso acontecer por aí de embabadar um pouco, ou de se ficar assim, fica um pouco ruim, porque você tem que esticar o ponto, né? Abrir um pouco mais o seu ponto. Então, é melhor que folgue, que ele fique embabadado, do que ele fique assim, apertado. Por isso que aqui eu não juntei. Eu preferi expandir e aumentar os pontos, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês agora na segunda carreira como que eu faço pra deixar esse biquinho aqui retinho, tá? Porque, sim, ele tá embabadando, principalmente aqui nessa lateral, tá bom? E, ó, meu novelo quase acabando, tá? Peguei o novelo fechado e daqui a pouco eu vou para o segundo novelo, tá bom, gente? Vamos lá, continuar. Aqui, fiz as minhas 2, ó, terminei o meu conjuntinho de 1 ponto alto, 1 relevo, 1 ponto alto, 2 correntinhas, 1 ponto baixo, 2 correntinhas.
que é o do meu cantinho, que eu tava fazendo duas. Aqui na minha carreira de baixo, lembra das duas correntinhas que eu fiz? Se você fez três, você vai entrar na terceira correntinha. Eu fiz duas, vou entrar aqui na segunda correntinha, fazer um baixíssimo. E já subi mais duas correntinhas, que é um ponto alto, tá? Dou laçada na minha agulha, volto para o relevo, esse relevo ele se repete, tá? Relevo e ponto alto aqui dentro, tá? Aqui, gente, era para eu fazer 4 correntinhas. Eu só vou fazer 3. Eu vou manter as 3, tá? Aí você vai estudando o seu trabalho. Se você precisa diminuir, talvez você precise fazer 2. 3, para mim, provavelmente aqui vai dar certo, tá? Mas se você precisar diminuir, mesmo aqui tendo 3, você precisando fazer 2, não vai mudar na estética do trabalho, tá? Você só precisa entender como que seu ponto vai se ajustar para essa peça, tá? Vou continuar aqui com os 3. Eu vou vir aqui dentro dessas duas correntinhas que eu fiz, dos dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, e aqui eu vou fazer picô. Um picôzinho com 3, com 2, porque é o que se repete aqui na minha base, tá? As duas correntinhas, fecho o meu picô e volto para essa correntinha aqui, duas alcinhas. Levanto 3 correntinhas, pego nessas duas alcinhas, faço o meu picô, volto para essa base, tá? E duas correntinhas. Vocês vejam que tá se repetindo exatamente o que eu fiz aqui, só que eu não tô fazendo eles retos, eu tô fazendo todos eles fechando na minha base, que é para aqui ficar bem fechadinho. E um ponto baixo. Aqui, eles ficam bem apertadinhos, mas é assim mesmo, tá? Ó, a minha coroinha com os 3, muito semelhante à minha base. Aí aqui, eu fiz 3 correntinhas, que era da minha curva. Aqui, gente, eu acredito, eu vou fazer só 2. Deixa eu ver, só fazendo 2. Ver se vai apertar o meu trabalho. Eu acho que não. Um ponto alto. Nesse que tá em relevo, eu repito o meu relevo. E um ponto alto. Eu acho que 2 é suficiente, mas aí vocês veem, tá? Se 2 é suficiente, ou se vocês repetem 3, ou se até precisa pôr 4. Eu vou pôr 2, eu vou manter com 2 porque eu preciso apertar esse meu trabalho, tá? Fiz aqui o meu trabalhozinho com relevo. Eu faço, aqui eu não tinha 3, mas eu preciso ajustar o meu trabalho. Eu vou, se bem que aqui, bora. Aqui eu vou fazer duas correntinhas, duas correntinhas, um ponto baixo e duas correntinhas e venho aqui pro meu relevo, tá? Um ponto alto em relevo e um ponto alto. Ficando assim, tá, gente? Fica esse conjuntinho fica com coroa e esse aqui fica 1, 2, 3 argolinhas. Na próxima carreira, essa coroa, ela vai ficar aqui nessa argolinha que a gente fez aqui agora, tá? Que é aqui no meio desse trabalho, tá bom? Aí aqui eu repito, aqui eu fiz duas correntinhas, tá? Eu só fiz 3 para sair desse canto. Aqui eu vou repetir, aqui tem duas correntinhas, tem duas e tem duas. Era para ser 3 ou até 4, mas como eu falei, vocês vejam aí no trabalho de vocês como que fica. No meu, acredito que 2 correntinhas vai ser o suficiente. 2 correntinhas e eu já venho direto para cá, ó. Pro meu picôzinho, vamos ver, eu acho que é isso mesmo, acho que vai dar 2. Venho, faço o meu primeiro picô com 2 correntinhas e um ponto baixo. Venho para minha base com mais um ponto baixo. Subo agora com 3. O primeiro picô é com 2 correntinhas igualmente à base. O segundo picô com 3 correntinhas, fecha ele e volta para a base. E 2 correntinhas novamente, fecha o seu picôzinho e volta para base. 2 correntinhas e a gente vem para cá. Um ponto alto, normal, um ponto alto em relevo e mais um ponto alto normal. E a sequência de 2 correntinhas, um ponto baixo na alcinha, 2 correntinhas, ponto baixo na próxima alcinha e 2 correntinhas e a nossa sequência de pontos altos novamente, um ponto alto normal, um ponto alto em relevo e um ponto alto normal. 2 correntinhas e eu volto novamente para minha coroazinha aqui de picô. Tá bom, gente? Ó, o meu tá se alinhando. 2 correntinhas realmente foi suficiente, tá bom? E assim até o final do trabalho, tá? Chegando na curva, lá no cantinho, eu volto. Fiz aqui a minha última coroinha dessa carreira, desse lado, dessa lateral. Fiz o meu ponto alto normal, meu ponto alto em relevo, meu ponto alto normal. Cheguei aqui no meu cantinho, tá? Depois dos meus 3 pontos altos, eu faço somente uma correntinha, venho direto nesse pontinho baixo e vou fazer essa minha coroinha aqui, ó, tá? Aqui dentro.
de um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo, vai ficar bem justinho aqui dentro, mas cabe. Mais um ponto alto, ponto baixo, perdão. Subo 3 correntinhas, volto nas alcinhas, faço um ponto baixo, venho aqui dentro do pontinho baixo, ponto baixo. E meu último picô com 2 correntinhas, laço os 2 fiozinhos e volto aqui pra dentro desse pontinho baixo que ficou bem justinho, ficou até esfoladinho ele. Uma única correntinha, tá? E vou fazer a minha sequência de pontos altos. Um ponto alto normal, um relevo e um ponto alto normal, tá? Novamente aqui, eu vou fazer uma correntinha, vou pegar nessa alcinha, agora eu faço 2, venho na alcinha, somente uma e os meus 3 pontos altos. Um ponto alto normal, um ponto alto em relevo e um ponto alto normal, tá, gente? Ó, fiz os meus 3 aqui no meio e vou repetir essa coroazinha. Que aqui eu só fiz eu faço uma correntinha, venho aqui dentro desse pontinho e vou repetir a minha coroa. Um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo, volto no meu pontinho de base, subo 3, pego na alcinha, volto na minha base, subo 2 correntinhas, volto na minha base, aqui, faço a minha laçadinha e volto na minha base para fechar os meus 3 picôzinhos, fazendo a coroa. Um pontinho e voltamos agora para minha seleção de 3 pontos altos. Um ponto alto normal, um ponto alto relevo e um ponto alto normal, tá, gente? Ó, esse cantinho fica assim, ó, uma coroazinha para cada lado, tá? Aí, aqui, eu já vou começar a minha lateral. Faço 2, porque aqui, ó, para começar o meu cantinho, eu fiz 2 correntinhas. E aqui eu faço 2. Entre esses pontos aqui desse cantinho, só é uma, entre eles. Mas para passar da base para o cantinho, no meu ponto, 2 correntinhas tá bom. Aí você vê se você faz só uma no seu ponto ou se você faz 3, sei lá. Como que vai ajustar no seu ponto, tá? E aqui eu volto pra minha coroa. Essa coroa aqui, os mesmos pontos que eu tô fazendo, tá? Um ponto baixo dentro da argolinha, que se formou aqui embaixo, 2 correntinhas, um ponto baixo, volto na minha base, 3 correntinhas, laço meus 2 fiozinhos que ficou, volto na minha correntinha de base, mais 2 correntinhas, faço a laçadinha do picô e volto aqui. E volto a fazer 2 correntinhas e vi aqui já para os meus pontos altos. Um ponto alto normal, um ponto alto em relevo, um ponto alto normal, 2 correntinhas aqui na alcinha ponto baixo, 2 correntinhas na alcinha ponto baixo e 2 correntinhas. Volto a fazer a minha seleção de pontos altos. Um ponto alto normal, um ponto alto em relevo e um ponto alto normal. 2 correntinhas e volto para minha coroa. E isso a carreira inteira. E nos cantinhos é só repetir essa parte aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. A gente segue com ele um pouquinho. Aqui é bem vida real, gente, sem maquiagem, tá? O meu canto, ele tá bem assentadinho. Mas na próxima volta, aqui no meu ponto, eu vou precisar seguir fazendo diminuições, tá? No meu ponto, eu vou precisar diminuindo... Diminuindo não, né? Fazendo menos correntinhas, tá? Falta pouco pra ele, ó. Pra ele se alinhar. Ó, aqui. Mas a gente percebe, principalmente nesse canto aqui, nessa lateral, que foi onde a gente aumentou, ele tá mais embabadado ainda. Embabadado não, né? Mas ele tá dando uma subidinha. Nesse ponto aqui, que é o relevo, é natural que ele fique assim, mais saltadinho, querendo levantar, tá? Porque é relevo, automaticamente isso aqui é mais pesado. E ele pesa do lado de correntinha, então é natural que ele dê uma levantadinha. Quando essa peça aqui assentar, eles se estabilizam assim, eles ficam retinho. Principalmente das próximas carreiras, tá bom? Agora a gente vai para a próxima carreira e tentar alinhar para ficar bem justinho nessa carreira seguinte, esse bico. Faltam 3 carreiras, eu acho, pra gente terminar. Acho que 3 carreiras do bico. 3 ou são 4? Terminei aqui o meu cantinho, tá? Fiz os meus 2. Aí faço uma correntinha, que aqui é só uma. Entro aqui na minha correntinha, que fez a vez de um ponto alto, tá bom? E sigo novamente fazendo 2 correntinhas, que é para representar o meu ponto alto. Próximo,
é ponto alto em relevo novamente, e o próximo é reto. Aqui, gente, a gente vai fazer um arco, tá? Prendendo aqui nesse picô e prendendo no outro. Como a minha intenção é fechar esse ponto, eu acredito que se aqui eu tenho 3 pontos, eu vou manter os 3. Eu acho que dá certo. 1, 2, 3. Pego aqui nesse picôzinho e faço um ponto baixo. Aí agora eu tô na dúvida se eu faço 3 ou se eu faço 2. 1, 2, 3. Deixa eu ver, tá, gente? Aqui é teste, gente, porque a tensão do meu ponto é a agulha que eu tô usando, o fio que eu tô usando, a forma que eu dou minhas laçadas, então não tem muito uma regra. E o bom da peça de crochê que não tem regra é isso, né? Você fazer o jeito que fica melhor pra você. Eu acredito que pra mim, aqui, 3 pontos tá o suficiente. Aqui na minha lateral, nessa menorzinha, como ela tá bem mais folgadinha, aqui eu provavelmente vou fazer só 2 correntinhas aqui. Mas nessa aqui eu vou manter as 3, tá? Aí aqui, gente, fiz a minha seleção de pontos altos. Aqui eu vou fazer uma correntinha, 2, será? Vou fazer 2 correntinhas, vou manter as 2, e dentro dessa alcinha eu vou fazer a minha coroa, tá? Um ponto baixo, aí aqui eu vou fazer o meu picôzinho, volto, 3 correntinhas, volto nas minhas alcinhas, volto aqui na minha base e 2 correntinhas. Dou a minha laçadinha e volto aqui na minha base. 2 correntinhas, deixa eu ver se tá bom ou eu preciso diminuir essas correntes. Aí aqui eu faço o meu ponto alto reto, normal, o meu ponto alto relevo e o meu ponto alto reto. Seriam 3 correntinhas. Aqui dentro dessa alcinha faço um baixo, 3 correntinhas, e aqui eu voltaria com a minha seleção. Gente, pra mim, eu acho que tá bom, tá? Pra mim já deu, pra mim tá bom eu fazer dessa forma. Eu acho que não vai embabadar, não. Deixa eu ver direitinho aqui e eu volto. É, vou seguir assim, tá? Vou seguir assim. Aí aqui o meu relevo. Essa carreirinha também é bem simples, tá? 2 correntinhas, eu vou manter as 2 correntinhas que eu tava fazendo aqui e venho pra cá pra fazer a minha coroa. 2 correntinhas, um ponto baixo aqui dentro da alcinha, fazendo meu picô, 3 correntinhas, pego essas 2 laçadinhas, faço o meu picôzinho, volto com ponto baixo e 2 correntinhas, pego meus picôzinhos, não esquece de fechar esse picôzinho e voltar pra cá. 2 correntinhas e venho para os meus pontos altos, um ponto alto reto, um ponto alto em relevo, um ponto alto reto. 1, 2, 3, 3 correntinhas, venho aqui dentro um baixo, 3 correntinhas e volto aqui e tudo de novo. Eu já vou começar aqui a minha coroa, depois da minha seleção de pontos altos. Um ponto alto normal, um ponto alto relevo e um ponto alto normal. 2 correntinhas e já volto aqui para minha coroa novamente. Vocês vejam aí no de vocês, tá? Se tá bom, 3 correntinhas aqui, se precisa pôr 2 ou 4, se aqui vocês diminuem para uma ou mantém 2, tá bom? No cantinho eu volto. Cheguei aqui, tô no meu cantinho, tá? Fiz o meu primeiro conjuntinho de ponto alto simples, ponto alto relevo, ponto alto. Aqui eu não vou fazer as 3 que eu tava fazendo aqui, tá? Eu vou fazer 2 correntinhas, vou pegar aqui na pontinha dessa coroa. Aqui eu vou fazer somente uma correntinha e vou vir aqui no meu ponto relevo desse meio, desse cantinho, e vou fazer 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 1, 2, 3 pontos altos. E uma correntinha apenas para pegar aqui na pontinha da coroa. Porque esses 3 pontos altos eu vou começar a fazer o que eu tô fazendo aqui. Na próxima carreira aqui tem relevo e aqui tem relevo. Eu vou começar a abrir isso aqui para terminar o meu bico, tá? E aí a gente faz isso. Então tem que diminuir para não embabadar. E aí aqui a gente segue, gente. Só que aqui eu tô no meu lado que tá embabadando mais, né? Porque foi no lado que eu uni. Então aqui onde eu coloquei 3 correntinhas, aqui nessa minha lateral maior, eu vou colocar 2, tá? Aqui, ó. 2 correntinhas. Aí aqui eu já venho no meu conjuntinho de 3 pontos altos, um ponto alto normal, um ponto alto em relevo e um ponto alto normal.
E eu estava fazendo 3 correntinhas na outra lateral, para pegar no meu picô. Nessa daqui eu preciso ajustar mais, eu faço somente 2 correntinhas e já venho aqui para o meu conjuntinho de pontos altos. Um ponto alto simples, um ponto alto normal e um ponto alto simples. E aqui eu estava fazendo 2 correntinhas aqui nessa lateral, aqui eu só vou fazer uma. Eu preciso ajustar esses pontos nessa carreira. 2. Esse bico, ele é maravilhoso por isso, gente, porque a gente consegue tanto folgar como apertar sem deformar o trabalho. Dependendo da sua tensão de ponto, é só você aumentar ou diminuir correntinha e não altera a estética do bico. Fica do mesmo jeito, tá? Então, como no meu embabador, eu estou já fazendo com vocês, porque se no caso de vocês acontecer, vocês sabem que se aumentar ou diminuir, não acontece nada. Nessa lateral é somente uma correntinha e eu sigo fazendo a minha repetição por todo o trabalho, tá bom? Aqui o meu bloquinho, meu conjuntinho de 3 pontos altos. Aqui eu não tô fazendo 3 correntinhas, nessa lateral só são 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas e já venho pro meu conjuntinho aqui de pontos altos, tá bom, gente? É isso, até o meu próximo cantinho, faço do mesmo jeito que eu fiz aqui e sigo a outra lateral como eu fiz aqui, com 3 correntinhas. Vocês veem aí como fica melhor no trabalho de vocês. E é isso. Eu volto quando eu terminar toda essa carreira. Uma correntinha e aqui faço já a minha coroa, tá bom? Vim aqui para fazer esse cantinho novamente com vocês. Fiz minhas 2 correntinhas, meu bloquinho de 3 pontos altos em relevo. Aqui nesse canto não são 2, mas que eu estou fazendo somente uma correntinha e venho aqui nesse conjuntinho aqui no meu ponto em relevo, em cima dele, e faço o meu lequinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, tá? Só no meu cantinho que eu vou diminuir. Vocês veem aí a necessidade de diminuir ou aumentar o de vocês. Venho aqui no meu picô. Opa. Aqui mais uma correntinha. Ai, gente, vocês estão muito em cima. Espera. Aqui mais uma correntinha e volto pro meu bloquinho de pontos altos. Relevo. E agora sim, 2 correntinhas que é para sair do canto e ir pra minha lateral, tá? Aqui, ó. Tá ok? 2 correntinhas e volto novamente todo o processo que eu estava fazendo, tá bom, gente? Ó, aqui pra mim já meio que eu solucionei os meus cantinhos, ó. 2 cantinhos prontos pra mostrar pra vocês. Um cantinho firminho, tá? Aqui também, ó, eu já consegui ajustar bem, diminuindo os pontos. E aqui o meu outro cantinho. Agora é só seguir. Próxima carreira, praticamente, eu não vou ter mais problema com diminuição ou aumento, tá bom? Chegando aqui no meu cantinho, eu fiz o meu conjuntinho de pontos altos. Ponto alto simples, ponto alto em relevo e ponto alto. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas. Vou laçar aqui a pontinha da minha coroa. Aqui eu vou fazer uma correntinha. 2, gente. Vou fazer só uma, porque aqui aqui 2 correntinhas, um ponto baixo na pontinha da minha coroa. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas. E aí, aqui dentro, ó, nesse ponto relevo aqui do meio do meu cantinho, eu vou fazer 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, tá? Eu vou começar a abrir para finalizar o meu bico com esse pontinho relevo aqui. Na próxima carreira é relevo aqui e relevo nesse outro, tá? Aí 2 correntinhas, que são essas 2 que eu fiz, prende aqui no picôzinho, mais 2 correntinhas e já venho direto aqui para o meu bloquinho de 3 pontos altos. Um ponto alto simples, um ponto alto em relevo, puxar o meu fio, um ponto alto em relevo e um ponto alto simples. E mantenho a mesma sequência, tá? 2 correntinhas
e um... Ah, não, gente, aqui na mesma sequência não. Aqui eu tenho que diminuir, fazer as minhas diminuições para ele não embabadar. Aqui eu vou diminuir, tá? Aqui nesse canto, eu vou fazer apenas, nessa lateral aqui, uma correntinha. Faço uma correntinha, faço mais uma. Aí, aqui, depois dos meus 3 pontos aqui, depois dos meus 3 pontos altos, eu vou fazer as minhas 2 correntinhas. Laço aqui na pontinha da coroa, 2 correntinhas e a minha sequência de pontinhos altos. Um ponto alto simples, um ponto alto em relevo e um ponto alto simples. Aqui eu preciso lembrar que agora eu preciso diminuir isso aqui. Eu tava fazendo 2 correntinhas para fazer a laçadinha, a coroazinha aqui. Aqui eu só vou fazer uma única correntinha e venho para dentro da minha coroa com as 2 correntinhas, pontinho baixo, 3 correntinhas, dou laçadinha aqui nos meus 2 fiozinhos que se formaram, pontinho baixo na base e mais 2 correntinhas, novamente mais um picozinho e fecho. Somente um pontinho baixo e venho novamente para minha seleção de pontinhos altos, sendo o do meio em relevo, tá? 2 correntinhas, venho aqui no meio da minha coroa, 2 correntinhas e já vou direto aqui para o meu conjuntinho de pontos altos, tá? Ponto alto simples, ponto alto em relevo e ponto alto simples. Uma única correntinha e faço novamente a minha coroa aqui dentro, tá? Os meus 3 picozinhos. Chegando lá no meu cantinho, eu volto para mostrar para vocês. Ó, ficou bem mais retinho do que da carreira anterior, tá? Cheguei aqui no meu cantinho, deixa eu desembolar meu fio. Cheguei aqui no meu outro cantinho, faço 2 correntinhas, venho na pontinha da minha coroa, uma correntinha, e aqui somente uma única correntinha. Pontinho, ó, 3 pontos baixos, 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, e venho aqui no meio, novamente, na direção desse ponto alto, e faço um lequinho de 3, obrigatoriamente 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Nas correntinhas, se você precisar aumentar, você pode aumentar, mas aqui nos lequinhos, nos pontos altos, não. 2 correntinhas, porque esses 3 pontos altos aqui, eu vou precisar fazer esse movimento aqui, ó. Nesse pontinho alto aqui do meio, eu vou fazer relevo, e nesse pontinho alto do meio também relevo. Aqui, um ponto baixo na pontinha da coroa e 2 pontos baixos, e agora eu já volto para minha lateral, fazendo tudo novamente. Aqui eu já começo a fazer os meus bloquinhos de 3 pontos altos e sigo fazendo a mesma coisa que eu já fiz na lateral anterior, tá bom? 2 correntinhas, e aqui na pontinha da coroa, 2 correntinhas, e já começo novamente aqui com o meu bloquinho, com os meus bloquinhos de 3 pontos altos, sendo o do meio relevo. E aí, aqui eu lembro que são 2 correntinhas para começar a coroa. Aqui nessa ponta, como eu precisava diminuir, eu fiz somente uma correntinha para começar a coroa. Aqui nessa lateral, eu tô fazendo 2 correntinhas, tá? Aqui nessa carreira, tá? Eu já fechei aqui com ponto baixíssimo, subi minhas 2 correntinhas, que seria meu ponto alto, meu pontinho alto em relevo e meu pontinho alto reto. Aqui, gente, eu vou fazer uma única correntinha, tá? Somente uma. E vou fazer 3 pontos altos sem fechar, tá? 2 e 3, tá? Fico com 4 laçadinhas na agulha, travo tudo. E faço 3 correntinhas novamente. Faço meu ponto alto pela metade, não fecho. Segundo, não fecho. Terceiro, não fecho, tá? 4 laçadinhas, travo tudo, ok? Aí, aqui, mais uma correntinha apenas. No seu ponto, você vai ver se você vai precisar de 2, de 3, ou se você quer só pôr 2 aqui, tá? No meu, assim, acredito que vai ficar bom. Uma única correntinha, venho aqui para o meu bloquinho de 3 pontos altos, um ponto alto, um relevo, um ponto alto. E aqui eu preciso fazer um arco nessa coroa. Eu vou fazer 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu testei aqui antes de 7, para mim ficou bom, tá? Um ponto alto, um ponto relevo e um ponto alto.
Deixa eu explicar para vocês aqui, caso vocês precisem fazer mais. Aqui precisa ser um número ímpar, tá? Então, se eu fosse fazer 5, ia ficar muito justo. Eu precisei, e se eu fosse fazer 9, ia ficar muito largo. Então, 7 para mim deu certo. Eu preciso de pontos, de correntinhas de número ímpar. Porque no meio aqui dessa argolinha, na próxima carreira, eu vou precisar colocar esse pontinho aqui, ó. Isso aqui, ele vai vir para cá. Então, se não tiver, vai ficar torto. Então, eu preciso, como eu tenho 7, eu vou entrar na quarta correntinha, que fica 3 para um lado e 3 para o outro. Então, precisa ser ímpar aqui, tá? Aí, aqui, novamente, uma correntinha e sigo, gente. Aqui, novamente, os 3 pontos altos, incompletos, fechados todos juntos, tá? Ó, 3. Fechou. 3 correntinhas. E, novamente, no mesmo espaço, eu faço os meus 3 pontos altos sem fechar totalmente, tá bom? Uma correntinha e o meu bloquinho fechado, um ponto alto simples, um ponto alto em relevo e novamente aqui as minhas 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laço meu fio e já venho fazer o meu bloquinho aqui, tá bom, gente? Essa carreira vai ser assim. Lá no cantinho eu volto com vocês. Cheguei aqui no meu cantinho, ó, nesse pontinho aqui do canto, eu fiz meu conjuntinho de pontos altos. Aí, aqui eu vou manter fazendo uma correntinha e aqui fazendo os meus lequinhos, os meus 3 pontos altos fechados juntos, tá? 3 correntinhas, perdão. Novamente, meus 3 pontos altos fechados juntos, tá? Uma correntinha. Não, aqui eu não vou fazer correntinha nenhuma, tá? Sem correntinha nenhuma, eu já venho aqui para os meus 3 pontinhos altos. Primeiro é reto, é simples. O segundo ponto alto é relevo. E o terceiro é simples, tá? Igual que a gente estava fazendo. E aqui dentro, a gente vai fazer o que a gente estava fazendo aqui, ó. Os nossos 3 pontinhos altos fechados juntos. Só que aqui eu só vou pôr 2 correntinhas, tá? E novamente, 3 pontos altos fechados juntos. Se você achar que você precisa pôr as 3 correntinhas aqui, pode pôr, não tem problema. Sem correntinha nenhuma, eu venho para o meu primeiro ponto alto, o meu ponto alto em relevo, meu ponto alto simples, uma correntinha e já vou para fazer aqui na minha lateral os meus pontinhos altos fechados juntos. Ó. 2. E eu sigo a sequência que eu já tava fazendo, gente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Finalizando aqui o meu cantinho. Cadê? Aqui, 3. Bem aqui, ó. Uma correntinha. E aqui, ó. Igualzinho, tá, gente? Ó. Aqui eu não tenho correntinha para passar de um para o outro. Os meus relevos, aqui o meu pontinho, 3 correntinhas aqui, 3 correntinhas aqui, só aqui que eu coloquei 2, tá? E aí, aqui, ó, uma correntinha para passar para minha colunazinha. E aí, eu sigo aqui com uma correntinha, tá? Em todos eles. Em todos os meus espaços. E aqui. Meu terceiro ponto baixo. E uma correntinha. E vou começar novamente aqui os meus 3 pontos altos fechados juntos, separado por 3 correntinhas, tá? 3 correntinhas. 2 e 3. Uma correntinha, venho pra cá, que aqui eu já vou começar o meu arquinho da coroa de 7 correntinhas. Opa! De 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E já faço aqui o meu grupinho, novamente, de pontos altos. Tá bom, gente? Ó, nosso cantinho ficando assim, tá bom? Sempre separado. Aqui, o nosso cantinho é esse aqui, ó. Sempre separado por uma correntinha. Terminou o bloquinho de 3, uma correntinha, né? Separei aqui, ó, uma correntinha, uma correntinha. Fez as tulipinhas, aqui eu só coloquei 2 correntinhas, não coloquei 3. Sem correntinha nenhuma, eu já vou para os meus 3 conjuntinhos de pontos altos com relevo. E aqui, só 2 correntinhas nesse cantinho. Se você achar necessidade, pode pôr 3, tá bom?
Olha, gente, que patifaria. Comecei minha penúltima, graças a Deus. Aleluia, amém. Penúltima carreira. Meu Deus, quase não acaba, meu Deus. Acaba logo. Penúltima carreira. Graças a Deus. Bora. E eu comecei sem mostrar pra vocês. Ainda bem que só tá daqui pra aqui, ó. Vou desmanchar aqui pra explicar pra vocês como que a gente chega na reta final. Ó, gente, aqui eu vou subir as minhas 2 correntinhas, que eu tô fazendo desde o começo, né, que equivale a um ponto alto. Aqui eu vou dar a minha laçadinha nesse ponto alto, puxo 2 fiozinhos, não vou fechar tudo, e venho aqui novamente no ponto seguinte, tiro somente 2 e não fecho tudo. Eu vou começar a fechar todos esses cantos que tem relevo, todos eles juntos, tá? Fechei esse aqui junto, faço uma correntinha apenas, mas se você achar que precisa fazer 2 correntinhas, você faz. Se você achar que não precisa fazer nenhuma correntinha, vai direto. Termina aqui e já passa direto. Para mim, uma correntinha ficou bom, tá? Aqui dentro eu vou repetir esse ponto, 3 pontos altos juntos, 3 pontos altos fechados juntos. Tiro 2, fechou. Faço 2 correntinhas, se você quiser fazer 3 aí no seu, também pode fazer, não vai alterar, tá? Novamente, esse lequinho aqui de 3 pontos altos fechados juntos. Uma correntinha para começar e uma correntinha eu terminei. Aqui eu vou fechar o meu leque, um ponto alto pela metade, um ponto alto pego em relevo, fecho somente a metade dele, e o próximo também fecho só a metade. Laço meu fio e fecho todo mundo junto, tá? Aqui, como eu falei pra vocês, a gente vai pôr aqui no meio. Sem correntinha nenhuma, no meu ponto, se eu pôr correntinha, vai folgar, tá? Mas se você precisar, você pode pôr uma correntinha aqui. Sem correntinha nenhuma, eu tenho 7 correntinhas aqui, eu vou pra minha quarta, que é o meu meio. 1, 2, 3. Na quarta correntinha, tá? Se você tiver feito 5, você vai na terceira. Se você tiver feito 9, você vai na quinta correntinha, sendo no meio, tá? Aí aqui eu vou fazer 3 pontos altos completos, tá? 1, 2 e 3. 2 correntinhas e no mesmo espaçozinho da correntinha eu vou fazer um lequinho de pontos altos completos, sendo 3. 3 pontos altos completos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Sem correntinha nenhuma, assim como no começo, eu vou fazer um ponto alto, não fecho, meu ponto em relevo, não fecho, e meu terceiro pontinho alto, e agora sim fecho todo mundo junto, tá? Aqui nessa parte dos pontos altos juntos, aí eu vou fazer uma correntinha. Uma correntinha, venho aqui para dentro e faço novamente meus 3 pontos altos fechados juntos, tá? 2 correntinhas, mas lembrando que nas correntinhas, se você precisar fazer 3, você pode fazer 3, que não altera o trabalho. 3 pontos altos fechados juntos, uma correntinha, porque eu fiz uma aqui. E aqui, um ponto alto, não fecho. Um ponto alto em relevo, não fecho. E mais um ponto alto também não fecho. Puxo a minha laçada, fecho tudo junto, tá? Aqui eu não tenho correntinha, não vou fazer no meu e vou contar até a metade das minhas correntinhas. 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou fazer o meu lequinho de 3 pontos altos. 3 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos completos. Tá bom? Sem correntinha nenhuma, eu venho pra cá, para esses meus 3 pontos altos e fecho todos eles juntos. O relevo fechado junto e o último também fechado junto, pronto. Aí aqui eu tenho corretinha para vir novamente para cá, para esse cantinho, fazer os meus 3 pontos altos fechados juntos. E a gente fica assim, gente, ó. Vou fazer dessa mesma forma até lá o cantinho e volto com vocês na minha quina, no meu cantinho. Aqui nesse cantinho não vai mudar muita coisa do que a gente já tá fazendo, tá? Uma correntinha, porque aqui eu tô entre os pontinhos fechadinhos. Eu não tô aqui, nessa parte aqui, que eu não faço correntinha, tá? Uma correntinha, eu venho aqui pro meu cantinho de 3 pontos altos fechados juntos. Aqui, eu acho que 3 vai ficar melhor do que 2 correntinhas, vou fazer 3. Em todas as laterais eu tava fazendo 2 correntinhas aqui dentro desse lequinho.
Mas agora eu vou fazer 3 nesse canto, tá? Uma correntinha, venho pra cá, fecho tudo isso junto, tá? Faço essa redução de todo mundo junto. Aqui também vou fazer uma correntinha e venho fazer aqui os meus lequinhos completos, meus pontos altos completos de 3 pontos altos. Aqui também vou pôr 3 correntinhas e mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço de correntinha. Aqui eu fiz uma correntinha, faço uma correntinha aqui e venho fazer a minha redução nesses 3 pontos aqui, tá? Todo mundo fechado junto. E mais um. Onde tiver relevo, você vai fechar junto nessa carreira. Novamente, uma correntinha, venho aqui dentro e faço meu grupinho de 3 pontos altos fechados juntos. Aqui nesse canto, eu não tô fazendo 2 correntinhas, tô fazendo 3. Você veja aí o que é melhor pra você. E 3 pontos altos novamente fechados juntos, uma correntinha e fecho o meu cantinho de 3 pontos altos que tem o relevo, todo mundo junto também, uma correntinha. E continuo o meu trabalho aqui com o meu grupinho de 3 pontos altos fechados juntos. Eu já tô aqui na minha lateral agora, não vou fazer mais 3 correntinhas, vou fazer 2 e 3 pontos altos fechados juntos. Uma correntinha, fecho aqui todo mundo junto. Não esquece de pegar o pontinho do meio em relevo, igual a gente já estava fazendo, tá? Sem correntinha nenhuma, vou contar o meio das minhas correntinhas, se eu tenho 7, na quarta correntinha, 1, 2, 3, 4. Essa correntinha, gente, vocês deixam só uma pra fora, tá? Vocês laçem 2. Ao invés de você pegar só essa, porque aí vai ficar feio, vai arregaçar aqui, ó. Entra no meio, deixando uma pra baixo e laça 2, tá bom? E aqui, os meus 3 pontos altos completos, fazendo meu lequinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E segue por todo o trabalho, gente, todos os cantinhos praticamente do mesmo jeito. E eu já volto com a última carreira! Tá bom? Já volto aqui com a última carreira pra gente finalizar. Terminei aqui, fiz a minha última correntinha aqui do meu pontinho. Aqui eu já tinha unido, lembra que eu comecei daqui, fechando todo mundo junto? Eu vou entrar aqui embaixo dessas 3 alcinhas que se formou. Vou puxar o meu fio num ponto baixíssimo. E graças a Deus, vamos cortar o fio, deixando um bom pedaço para arremate. Depois eu tenho alguns arremates para fazer. Eu tenho esse, tenho o do começo e tenho o da base e tenho o da emenda dos novelos, né? Que acabou que eu emendei. Tem alguns arremates para fazer. E aí, gente, deixa eu pôr esse fiozinho aqui para trás, tá? Que aí depois a gente faz o arremate. Deixa eu pôr ele para trás. Pronto. E agora, gente, para o meu acabamento, eu vou usar o fio Encanto, tá? Eu acho ele bem bonito. Eu tenho esse aqui aberto, por isso que tá assim. Gente, o fio Encanto eu uso assim, tá? Eu amasso o novelo, o coisinha de papelão que vem aqui dentro, eu amasso bem, deixo ele assim mais fininho, puxo ele e procuro a ponta com a ponta da agulha. Tipo, procuro, igual eu procuro no barbante. Acho a ponta e vou fazendo. Fica tudo aqui, ó. Tudo juntinho aqui dentro. E aí, pra eu não perder essa ponta depois, quando eu termino o meu trabalho e acaba ele, eu pego essa pontinha aqui do Encanto e eu coloco por fora do rótulo. Porque aí, quando eu guardo, e eu sei que quando eu for precisar, é só eu vir pra esse fio que está por fora, não pelo que tá dentro, porque ele não se perde aqui dentro. Tá? Esse aqui não é o Slim, eu tô usando o Encanto, né? É o tradicional, o normal mesmo, não é o Slim, porque ele é mais grossinho, né? Então, acho que dá mais certo no fio 6. Se você estiver usando o fio 4, eu acho que o Slim também dá super certo, tá? E vamos agora fazer a nossa última carreirinha com a cereja do bolo, fio Encanto. Vamos lá, gente. Aqui no nosso acabamento, a gente tem em todos as coroazinhas, né? Parece um brasão, né, gente, isso aqui. Em todos eles a gente tem esse picôzinho. E aqui a gente também tem. A gente tem a opção que eu vou fazer exatamente as coroas aqui, tá? Esse picôzinho aqui eu vou fazer neles. Aí a gente tem a opção de fazer esses picôzinhos, né? Essa coroinha em todos esses pra ficar mais alto
E nesses aqui, a gente fazer do jeito que eu vou mostrar, que não é picô. Ou se você, de repente, quiser colocar as coroinhas em todos eles, tá? Nesse também pode. Eu não vou pôr porque eu não quero. Porque eu prefiro não pôr, eu não quero coroinha, é coroa demais. Mas se você quiser colocar a coroinha em todos eles, fica à vontade, tá? Não é, aí é opcional. Mas eu vou pôr coroas somente nesse que tá mais baixo, tá? Porque esse aqui já tá mais alto. Então, esse aqui, de qualquer forma, vai ficar mais alto mesmo. Então, para esse ponto aqui tentar acompanhar a altura desse, eu vou pôr as coroas nesses aqui mais embaixo, tá bom? E aqui eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Mas eu vou mostrar pra vocês agora como que eu vou começar tudo. Eu só falei antes, porque se de repente você quiser fazer todas as coroinhas, esses aqui, em todos os lequinhos, não tem nenhum problema. Mas é que eu não vou fazer, tá bom? Vamos lá. Vamos pegar aqui um cantinho da nossa peça, tá? Deixa um pedaço bom para arremate do fio. Dá uma laçadinha. Eu vou dar uma laçadinha inicial para eu travar esse fio. Ô, gente, olha eu saindo da câmera. Tá, saí do fio, saí da... Dei a laçadinha aqui no meu fio, deixando um pedacinho considerável para eu fazer meu arremate. Você vai começar em qualquer lugar aleatório. Eu já vou começar dentro do lequinho, porque eu acho mais fácil ir escondendo isso aqui, tá? Eu vou começar aqui já no meu lequinho, aqui nesse do cantinho já, ó. Gente, a Agatha tá em casa. I'm sorry, tá? Vai ter barulhinho de fundo. Já é noite aqui pra mim, já são 7h40, mas parece que é 10h99. Tá escuro lá fora, tá chovendo aqui, tá nublado. Vamos lá, gente, porque interessa. Vou fazer aqui. Aí aqui eu já vou puxar. Deixa eu baixar vocês. Desculpe as sombras, é porque aqui já tá escuro. Eu me recuso a não terminar esse trilho ainda hoje. Eu me recuso. É hoje. Essa saga acaba hoje. Bora. Aqui eu já puxo pra fazer o meu pontinho baixo, tá? Ó, já vou arrematando esse fiozinho pra cá. Faço 2 correntinhas. Venho aqui dentro. É o que a gente tá fazendo desde o começo, né, gente? Pra falar a verdade, esse trabalho exige uma coroa no final, né? Exige essa coroinha. Não tem nem possibilidade de não fazer, né? Aqui eu faço 3 correntinhas. Venho aqui nas alcinhas. Aconselho vocês, se vocês forem trabalhar também com encanto, apertar bem as correntinhas do encanto, tá? Ou usar uma agulha mais fina, porque o encanto ele cede bastante, tá? Então, apertem bem o fio. Aqui, novamente, meu terceiro picôzinho com 2, tá? Aí, aqui eu tenho, ó, a minha coroinha. O de 3, de 2 e de 1. Terminei aqui minha coroa, eu venho com pontos baixíssimos nas alcinhas de trás, tá? Nesse próximo ponto, que é o ponto que eu uni tudo isso. Nesse aqui também eu venho com baixíssimo, nesse também e nesse também, tá? Eu faço essa ladeirinha aqui. E aqui dentro eu vou fazer 3 pontos baixos. Eu tinha 2 correntinhas, aqui eu vou fazer 3 pontos baixos, tá? Aqui eu vou fazer mais simples. Aí eu desço todos eles com pontos baixíssimos até o meu próximo espaçozinho. Sempre pegando na argolinha de trás, porque eu acho que dá um efeito mais bonito. Mas se você quiser pegar na alcinha aqui da frente, entre os pontos, fica à vontade. Não, gente, aqui, ó, tá? Eu acho que fica bonitinho esse relevinho aqui. Aqui, nesse ponto, eu não vou pegar aqui nessa alcinha aqui, não. Nesse aqui, eu só vou pegar, eu vou até o penúltimo, até aqui. Nesse eu não vou pegar, não vou fazer baixíssimo, eu já vou entrar direto para fazer a minha coroa. 2 pontos altos, pega aqui na alcinha, faz o picô, dá uma ajustada, volta na argolinha, faz um ponto baixo, sobe com 3 correntinhas, dá a laçadinha aqui no cantinho e ponto baixo. E agora o último picô de 2 correntinhas. Ó, e volta na base para fazer o meu ponto baixo, tá? Pulo esse aqui, que foi o mesmo que eu pulei aqui, para fazer o baixíssimo, e venho a partir daqui fazendo meus pontos baixíssimos até eu chegar lá no meu topinho, no meu lequinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, e eu já começo a fazer os meus 3 pontos baixos aqui dentro, tá? E aí já venho com baixíssimos pegando na alcinha de trás também. E é isso, gente. Só isso. Será que eu saí da câmera? Meu Deus! Ainda bem que eu tava falando. Ó, cheguei aqui no penúltimo, esse aqui eu não faço baixíssimo, já venho aqui pra dentro e faço novamente o meu picô,
ficando assim, ó, gente. Ai, que Ave Maria. Olha pra isso, que lindeza. Meu Deus do céu, é literalmente a cereja do bolo. Gente, deixa eu fazer aqui. Quando eu chegar lá no cantinho, eu volto com vocês. Gente, aqui é a mesma lógica, é a mesma lógica, tá? Onde tem lequinho fechado com 3 pontos altos juntos, vai ter coroa. Onde não tem, somente aqui nessa ponta, eu vou fazer também, né? É, porque vai ficar esquisito eu não fazer coroa aqui. Aqui nesse cantinho, todos os 3 serão coroas, tá? E aí, aqui nesses espaços, tá sendo 6 pontos baixíssimos aqui, ó. Em todos eles. Aqui nesse canto, já começa a ficar 5. Aqui eu já fiz 5, tá? E aí, aqui também, gente, a mesma coisa. Não vai mudar, não. Não precisa mudar nada, não. Ó, aqui, a coroazinha também. Um ponto baixo. 3. Fecha aqui o meu picô. Volta pra base. E 2 correntinhas. Fecha aqui o meu picôzinho e volta pra base. E segue com ponto baixíssimo até o próximo espaço que você encontrar, que é o cantinho, a pontinha do trilho. E você também, nessa quina, você faz coroa, porque não vai ficar legal continuar a sequência de não fazer onde tem lequinho de 3 pontos altos. Ó, né? Aí eu vou repetir o meu lequinho aqui nesse canto. Então, não tem segredo, gente. Não tem segredo, não tem dificuldade, porque eu só vou repetir a mesma coisa, tá? Aqui é a minha coroazinha. Deixa eu só fazer essa coroazinha com vocês, que aí eu vou terminar aqui o meu e já volto com ele prontinho. Já vou fazer os arremates, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu arremato o fio encanto, porque ele é bem escorregadio. Mas vou arrematar os fios de algodão que eu ainda tenho pra ajeitar. E volto com vocês só pra mostrar como que eu arremato o encanto, tá bom? Pronto, fiz aqui a minha coroinha. Ó, com 3 picôzinhos, sendo duas correntinhas, 3 e 2. E vou descer aqui com pontos baixíssimos, tá? Vou terminar o meu e volto pra gente arrematar o fio encanto junto. Gente, e eu fui fazer meus arremates aqui, jurava que tava filmando e não tava, tá? Eu terminei e não consegui mostrar pra vocês. Mas o fio encanto precisa de cola, tá? Só com nozinho. Aliás, eu nem aconselho fazer nozinho no encanto, que ele fica muito grosseiro. Eu só pego o fio, eu vou, eu volto. Mesma coisa eu fiz, não ficou 2 pontas, a do começo e a do final? Eu junto as duas, eu vou, aí passo uma colinha aqui na ponta, venho por cima de uma laçadinha, tá? E aí volto novamente, e aqui no cantinho eu passo novamente cola. Aqui, ó. Aqui no cantinho, eu novamente passo cola, fica imperceptível, passo aqui nessa dobrinha na volta, e aí aqui na ponta, quando eu termino o fio, eu também volto novamente e empurro o fio pra dentro. Mas tem que passar cola, tá? Eu gosto de usar essa porque ela é uma cola lavável e ela não fica grosseira. Ela fica durinha, mas ela não fica grosseira e é super resistente, tá bom? Então, tá aqui o arremate que eu prometi mostrar pra vocês, mas não estava filmando, tá bom? Gente, terminei minha peça, ó, prontinha. Já coloquei aqui no cantinho a minha etiqueta, tá bom? Minha etiqueta de metal, gente, ó. Lá tem 2 ganchinhos, eu só prendo, tá? Olha esse bico, como que ele ficou, as coroinhas. Eu bloqueei, tá, gente? Pra quem não sabe o que é blocar, deixa eu pegar aqui. Se porventura alguém aqui não sabe o que é blocar, você pega um borrifador com água e amaciante. Eu não aconselho pôr álcool, tá? Não precisa. Um pouquinho de água e amaciante, só para realmente ficar bem cheirosinho e um pouco mais macio do que a água pura. E vocês borrifam bastante, principalmente nessas partes que vocês precisam dos detalhes, tá? Borrifam pelo verso. Borrifa aqui na parte de trás, aqui nesses cantinhos, nessas partezinhas aqui que vocês precisam puxar o picô da coroinha. Borrifam, não deixam, claro que, né, molhado, mas deixam úmido para vocês depois puxarem os picôs, arrumar, modelar aqui esse cantinho, ajeitar as pontinhas, porque quando vocês fazem a blocagem, vocês modelam o crochê e enquanto ele descansa, ele vai tomar a forma que você deu quando você fez isso com ele molhado, tá? Então, eu acho bem interessante fazer a blocagem assim que você termina a peça. Eu fiz a blocagem ontem à noite, aqui já é outro dia pra mim, pela manhã. E é isso, gente, terminei. Vocês percebem que o que tava embabadando, a gente arrumou e nem tem sinal de que embabadou, ó. Retinho, até mesmo aqui na lateral, retinho, ele não embabadou mais, a gente consegue ajeitar, a gente consegue arrumar nesse bico, que é maravilhoso. O trabalhado de fita dá todo um charme nessa peça. É linda demais, gente. Essas coroazinhas, se a gente olha daqui, ele tem esse efeito aqui em relevo. Mas se a gente olha do outro sentido, e aí se a gente olha aqui no outro sentido, ele já tem outro efeito mais levantadinho, ó. Porque ele é deitadinho para um lado e levantadinho para outro. Esse aqui também eu aconselho vocês blocarem, passar um pouco de
do borrifador aqui e puxar os picôzinhos pra arrumar, tá bom, gente? O meu aqui ficou, ó, de ponta a ponta, com 48 aproximadamente por 48 por 80, que 80, gente? É isso mesmo, 80 por 85, tá? O meu bico, ele ficou medindo, tá? 8 centímetros. 8 centímetros com trabalhado de fita, 12. Bem próximo do que eu imaginei que fosse ficar. Tudo isso com o fio 6. E agora o peso ficou pesando 715 gramas, aproximadamente. Tá bom? Aproximadamente porque a gente tem a fita e eu tenho já minha etiqueta de metal, né? Que pesa alguns gramas também, tá lá do outro lado. Mas é isso, gente. Ó, já mudou. Eu mexi, mudou. Vamos lá, vamos colocar uns 800 gramas, mais ou menos, de fio. É, por aí, mais ou menos, dependendo do seu ponto. E é isso, gente. Menos de 1 quilo, uma peça incrível. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam de vocês muita paciência na hora desse trançado. E que Deus abençoe cada uma de vocês, as mãozinhas de cada um. E até o próximo vídeo, até o próximo tutorial. Tchau!